Muito bem, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela rádio web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal de YouTube Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês, e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Quando você compartilha aqui os nossos vídeos, o nosso conteúdo, você é usado como uma ferramenta de Deus para que mais pessoas alcancem esse conteúdo e sejam edificados pela palavra de Deus. Então compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Messenger, com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Tantas pessoas que você conhece aí, algum parente, amigo, compartilhe aqui os nossos vídeos e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito aqui no nosso canal. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, então eu quero aqui que você que não acompanhou aí ainda o nosso programa especial de um ano, ontem, dia 15 de março, nós colocamos aí no ar o nosso programa especial de um ano. Quem nos trouxe a palavra foi o pastor Tiago Abner, uma palavra abençoada falando sobre herança e legado. E se você ainda não acompanhou, incentivo você aí procurar aí no nosso canal essa mensagem tão abençoadora. E amanhã, dia 17, às 10 horas da manhã, eu vou estar soltando no meu canal de YouTube, Miqueias Alves, um vídeo que eu gravei com o pastor Tiago Abner, um podcast, um bate-papo que eu gravei com ele. No dia que ele veio aqui gravar nosso programa, eu gravei esse bate-papo tratando um pouco mais sobre esse tema aí, herança e legado. Eu quero que você, na quinta-feira, dias 17 de março, às 10 horas da manhã, fique atento aí que vai estar saindo esse programa aí, esse podcast aí com o pastor Tiago Abner. Então fiquem atentos aí sobre o que acontece também lá no nosso canal Miqueias Alves. Se você não se inscreveu ainda, o link está na descrição aqui do vídeo. Você pode ficar a par de tudo que temos tratado lá. Temos colocado podcasts, resenhas de livros e entre outros assuntos que nós temos tratado lá, e você pode estar a par de tudo isso daí. Mas então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos dar início ao tema da glorificação, seguindo aqui a nossa exposição em Romanos capítulo 8, e hoje falando sobre o tema Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus e meditarmos hoje aí em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versos 18 a 22. Romanos, capítulo 8, versos 18 a 22. Deixa aqui, antes eu recapitular algumas coisas aqui com vocês. Vocês que estão nos acompanhando desde o início dessa série, hoje está indo ao ar aí a 68ª mensagem que nós temos aqui ministrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós temos observado todos esses dias aqui essa mensagem, todos esses meses aí também essa mensagem. E desde o capítulo 1, Paulo vem desenvolvendo os temas das doutrinas da graça ao longo da carta aos Romanos. Ele começa lá com um tema geral, falando da justificação pela fé, Romanos 1, 16 e 17. E aí, a partir do verso 18 ao capítulo 3, verso 20, ele fala sobre a depravação total de toda a humanidade, de todo o homem. O homem sem Deus está entregue ao pecado. Do capítulo 3, 21 ao capítulo 5, versículo de número 21, ele tratou então da solução, que é a justificação pela fé, que é sermos declarados justos diante de Deus. Isso do capítulo 3, verso 20 ao capítulo 5, verso de número 21. Após a justificação, nós entramos no tema da santificação, que começou no capítulo 6, verso 1, e que se encerrou aí no capítulo 8, verso 17, que nós tratamos aí também longamente falando da santificação. Para agora, em Romanos, capítulo 8, verso de número 18 a 39, ele nos falar do tema da glorificação. Da glorificação. Então, ele está numa crescente de assuntos doutrinários, das doutrinas da graça, explicando a nossa salvação nos seus vários momentos, seus vários capítulos aí, suas várias sessões. Grosso modo, o que é a glorificação? Nós vamos entender isso profundamente, mas grosso modo, o que é a glorificação? A glorificação é o estágio final da nossa santificação. A glorificação é o estágio final da nossa santificação. Ou seja, é quando esse corpo mortal se revestir do imortal. Quando esse corpo corruptível se revestir do incorruptível. Quando nós, uma vez glorificados, venhamos ser livres da presença do pecado e estarmos definitivamente em plena santidade para com Deus. Esse é o entendimento da nossa glorificação. Ou seja, na justificação nós somos livres da culpa do pecado,
Na santificação nós somos livres do domínio do pecado, para que então na glorificação nós sejamos livres da presença do pecado e possamos viver de uma vez por todas em plena santidade para com Deus. Esse é o grosso modo a explicação do que é a nossa glorificação. Então, aqui Paulo ele vai falar sobre esse tema aqui, desenvolver e mostrar para nós. E esse primeiro tema aí que nós vamos abordar hoje é o tema do Ora Vem Senhor Jesus. Então vamos ler Romanos capítulo 8, versos 18 a 22, que dizem assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então vamos aqui pensar nesses versículos. Vocês sabem que o sofrimento, como nós o conhecemos, ele existe por conta da entrada do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo, sofrimento veio a reboque. No dia em que comerdes, o próprio Deus já havia dito, da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrereis. Essa era a sentença, a consequência do pecado adâmico. E isso aconteceu. A partir do momento em que o homem pecou contra Deus e a sua santidade, toda a humanidade entrou no estado de corrupção, de sofrimento, de dor, de angústia, de vaidade, de destruição, de opressão, de distanciamento de Deus. Toda a criação de Deus, e aqui pensem em tudo que você consegue imaginar sobre a criação de Deus. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, adolescentes, jovens, os animais, os rios, a terra, as galáxias, as estrelas, os firmamentos grandes e pequenos, toda a criação de Deus ficou entregue à corrupção, ao pecado, à destruição. Todos, sem exceção. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo sofrimento para tudo que nós conhecemos e até mesmo desconhecemos. Então, diante disso, Paulo, a tratar sobre o tema da glorificação, começa a nos apontar algumas questões que são de importante reflexão para nós aqui. Primeiro ponto, então, aí. Sofrimento e glória não se comparam. Sofrimento e glória não se comparam. Observe aí comigo o verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então veja bem, Paulo lá no capítulo 8, a partir do verso 1 ao verso 17, que nós entendemos lá o Pentecostes de Romanos, ele falou sobre a questão do Espírito. E falou sobre a nossa filiação, nós somos adotados da família de Deus e tudo aquilo que nós já entendemos. E aí, quando ele chega aqui para falar da nossa glorificação, ou seja, do fim último que nos espera, ou seja, o céu, a redenção final,
o desvencilhar desse corpo corruptível e sair desse mundo de pecado, de corrupção, ele aponta esse fato importante, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele coloca como que numa balança o sofrimento presente comparado à glória futura. E ele diz: tudo que nós enfrentamos hoje, habitados nesse corpo corruptível, tudo que nós assistimos, através dos noticiários, da internet, dos blogs, tudo que nós lemos dos livros de história, todo o sofrimento da humanidade desde o primeiro dia até os dias atuais, nada disso pode ser comparado com a glória que está reservada para nós, que nós experimentaremos na nossa própria natureza, no nosso próprio corpo, porque ainda o texto é enfático quando ele diz com a glória em que em nós há de ser revelada. Não é uma glória que a nós será revelada, mas em nós será revelada. Um segundo que nós venhamos passar na glória, nós esqueceremos todos os anos que enfrentamos e que passamos em sofrimento. Um segundo com o corpo glorificado, nós esqueceremos todo o sofrimento que nós enfrentamos e tudo que nós assistimos, lemos e passamos a conhecer quando estávamos habitados por esse corpo corruptível. Um segundo vai ser suficiente. Um segundo. Porque não tem como você comparar a glória que está reservada a nós com todo o sofrimento que nós temos assistido diariamente. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança que o crente tem da glorificação. Às vezes nós olhamos para tudo que está diante de nós e achamos que não tem mais jeito. Tem jeito em Cristo Jesus. Nós não estamos esperando uma redenção nessa terra e nem nesse mundo. Não, a nossa esperança, a nossa redenção está em Cristo e no mundo vindouro e no céu que está nos reservado, nas moradas celestiais que o Pai, que Jesus foi preparar para nós. Essa é a nossa esperança, a esperança da glória de Deus. Ainda existem pessoas que estão esperando uma redenção nesses dias, nessa terra, e não conseguem entender que nada do que nós experimentamos aqui pode ser comparado com a glória em que em nós há de ser revelada. Segundo, a natureza clama: ora vem Senhor Jesus. Olha aí o verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então veja bem, a natureza clama: ora vem Senhor Jesus. A criação clama: ora vem Senhor Jesus. Ela espera com grande expectativa a restauração dos filhos de Deus, ou seja, a minha restauração e a sua restauração. E aqui vale destacar, quando fala-se de restauração, fala-se que a criação clama, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas inanimadas, céu, terra, mar, tudo isso, estrelas, galáxias, planetas. Estamos falando dos animais como um todo. Estamos falando das vegetações, estamos falando tudo isso. Não estamos falando dos anjos caídos, porque para eles não há mais restauração, eles não esperam nada disso, não existe restauração para eles. E nem para os anjos que ficaram no céu, porque eles não foram destituídos da glória de Deus, eles estão preservados lá, como diz Judas. Então quem está clamando, quem está gemendo, quem está esperando a redenção dos filhos de Deus? Toda a criação de Deus, animada e inanimada, está esperando com grande expectativa a restauração, a manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante para nós, porque quando nós olhamos para esse aspecto, e aí você liga o noticiário
E aí você vê as matérias, aí você vê tantas coisas e você começa a perceber que a criação o tempo inteiro está clamando: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Quando nós olhamos para uma pandemia, é a criação dizendo: ora vem Senhor Jesus. Quando nós olhamos para um terremoto, quando nós olhamos para um tsunami, quando nós olhamos para catástrofes naturais, quando nós olhamos para a fauna e a flora sendo queimada, quando nós olhamos para a destruição do planeta, tudo que está acontecendo, o que é isso? É a criação clamando: ora vem Senhor Jesus. A criação está clamando: ora vem Senhor Jesus. E nós precisamos estar atento àquilo que a criação está clamando. A criação espera a vinda de Jesus, que dirá nós. Se a criação está clamando pela vinda de Jesus, que dirá eu e você, que desfrutaremos da glorificação, que desfrutaremos o céu, da presença de Deus. Precisamos estar como a criação clamando: ora vem Senhor Jesus. Terceiro e último lugar. A criação espera a restauração dos filhos de Deus. Observa aí comigo o texto. Romanos 8, 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vamos entender isso aqui em partes. Primeiro aí, porque a criação ficou sujeita à vaidade. E aí, a ideia de vaidade é de futilidade, que é frustração, é nulidade, é futilidade, é falta de propósito, é transitoriedade. Ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita às coisas que vão se arrastando ao longo dos séculos, ao longo dos anos. O próprio Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 2 a 11, as seguintes palavras: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornar-se-á a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Essa é a inutilidade, essa é a vaidade que toda a criação de Deus foi entregue. Foi entregue essa vida sem propósito, como caminhando para um despenhadeiro. Por isso que ela clama, por isso que ela espera, com grande expectativa, a redenção dos filhos de Deus. Segundo aí, não por sua vontade, ela ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. A pergunta é: quem sujeitou toda a criação a esse estado? Foi o próprio Deus. É o juízo de Deus à criação por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado trouxe consequências reais, profundas a toda a criação.
E toda a criação foi entregue a essa vida sem propósito, de cada dia parecer que não tem fim, uma canseira infindável de sofrimento e mais sofrimento. É o juízo parcial de Deus a toda a humanidade. E, por causa disso, ela espera, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação espera a libertação dessa corrupção. Ela espera com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus, como uma mulher grávida. Porque uma mulher grávida com dores de parto prevê um momento de dor, mas se vê depois disso que uma grande alegria. Quer dizer, a humanidade está vivendo dores de parto, mas ela sabe que depois desse sofrimento virá a grande alegria. Qual é a alegria? A redenção. A redenção dos filhos de Deus. E aí existe a profecia lá de Isaías, capítulo 11, versos 6 a 9, em que acontecerá depois de tudo isso. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a expectativa da redenção que nós temos, em que aquilo que era impossível de acontecer, acontecerá. Aquilo que o pecado trouxe divisão, a restauração trará unidade novamente. Em que, como diz aqui, a criança guiará aí o lobo, o cordeiro, o leopardo, o bode, o bezerro, o leão. O leão e o cordeiro pastarão no mesmo lugar. A criança vai colocar a mão no ninho da víbora. Olha só, isso é harmonia, porque o pecado será arrancado de tudo isso aí. O pecado será arrancado de tudo isso aí e haverá o que é harmonia. Haverá harmonia novamente. Porque o que nós estamos vendo acontecer no mundo, e por mais que nós contemplemos a beleza de toda a criação de Deus ainda no mundo corruptível, imagina tudo isso sendo restaurado, sem nem sequer um resquício de pecado, perfeição total. Imagine o que será. Será muito mais belo do que já é. Será muito mais maravilhoso do que já é. E essa é a esperança que nós temos na glorificação, na restauração e na vinda de Cristo. Que eu e você possamos clamar de fato: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o tempo que nós temos que clamar. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa Palavra Viva. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para a glória de Deus. Baixem também o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio, Rádio Web Palavra Viva, que tem sido uma bênção todos os conteúdos que nós temos lá postado na nossa rádio. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela Rádio Web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.